Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados, nós voltamos, para a ministração desta palavra. Louvado seja Deus, palavra de Deus que estamos lendo em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, desta oportunidade, nós vamos dar sequência ao capítulo de número 3. Glória a Deus. Capítulo 3 de 2 aos Coríntios, né? Que é muito familiarizado por alguns versículos que eu vou mostrar aqui aos irmãos. Louvado seja Deus. Deste capítulo, sugerindo sempre que os irmãos ou leiam, quem está acompanhando, né, a ministração de Coríntios, ou leiam antes da abordagem, ou leiam depois da abordagem. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então deixa eu apresentar então aqui para os irmãos esses versículos que tornam este capítulo familiarizado. Glória a Jesus. Que são os versículos de número 6, que diz que uma parte dele, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Louvado seja Deus. O outro versículo que torna este capítulo familiarizado é o 17, que onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Louvado seja Deus. Paulo, nesta oportunidade, ele está fazendo uma correlação, vamos dizer assim, entre o Velho e o Novo Testamento. Está falando de um momento que a gente chama de paradigma, né? Que é uma divisão, que é uma cisão, que divide dois momentos. Jesus, em suas palavras, ele disse que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, todo homem deve empregar forças para entrar no reino. Jesus não está dizendo com isto que a graça, ela terminou, ou a lei terminou, e a graça passou a existir. Não é nem que a lei tenha terminado, é que a graça tenha passado a existir. Não é isso. Porque a graça de Deus, ela é de todos os tempos. A graça de Deus, ela é de todos os tempos. Porque se não fosse a graça de Deus, você acha que nós estaremos aqui hoje contando a história? Não. Você acha que se não fosse a graça de Deus, os filhos de Israel ainda existiriam para contar os feitos de Deus? Claro que não. Então, a graça de Deus, ela é de todos os tempos. Se você observar o livro de Esdras,
precisamente o capítulo de número 9, louvado seja Deus. Você vai observar que a graça de Deus era constante na vida do povo de Israel por conta dos seus altos e baixos, né? Deixa eu conferir aqui se é Esdras mesmo ou se é Neemias, que eu sempre confundo esses dois momentos. Até porque a distância do livro de Esdras para o livro de Neemias, né, não é de muitos anos assim também. Deixa eu conferir aqui com vocês. Se é o capítulo 9 de Esdras ou é o de Neemias. Eu volto já aqui para Coríntios. Pronto. Exatamente, capítulo 9 de Neemias. Você vê os altos e baixos do povo de Israel, né? O povo de Israel que quando estava tudo muito bem, eles desobedeciam a Deus. Interessante, quando estava tudo muito bem, eles desobedeciam a Deus. Aí quando as coisas ficavam ruins para eles, eles logo buscavam a Deus para os perdoar, para os livrar. E a oração era basicamente esta: ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande beneficência. É basicamente esta a oração do povo de Israel. Clamando a Deus pela sua misericórdia, porque Deus é Deus clemente e misericordioso. E aí confessavam que impiamente haviam andado, como por exemplo no versículo 23, nós impiamente nos ouvemos. Era assim. Quando as coisas estavam bem, eles não queriam saber de Deus. Mas quando as coisas estavam ruins, o primeiro caminho que eles trilhavam era o caminho da súplica, do venha cá meu Deus, do Deus me acuda, do Deus me ajude. Então, o que eu quero mostrar, fazendo referência a esse capítulo 9 de Neemias, inclusive para os teólogos da dispensação, ou os dispensacionalistas, não é? Que a graça de Deus, ela não só veio existir no Novo Testamento, não. Ela é de todos os tempos. A graça de Deus é a graça, ela é de todos os tempos. Inclusive eu tenho uma abordagem no canal YouTube Acorda Bênçãos que fala sobre isso. Só sobre isso. A graça, ela é uma realidade de todos os tempos. Para quem acha que a graça só veio existir no Novo Testamento, né? Quando Jesus diz isso, que a lei e os profetas duraram até João, desde então todo homem deve empregar forças para entrar nele. O que Jesus estava dizendo é o que Paulo traz para nós em detalhes nesse capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Até porque a linguagem de Paulo não poderia ser diferente da de Jesus. A linguagem dos escritores sagrados não poderiam diferenciar os ensinos de Jesus, né? Porque o chamado deles fora exatamente, glória a Deus, para dar continuidade aos ensinos de Jesus Cristo. Eles não poderiam falar nada diferente do que Jesus ensinou. Eles poderiam falar nada diferente do que Jesus ensinou, né?
E aí, Paulo chega dizendo dessa situação da lei. E as palavras que ele usa aqui é forte, mas vamos explicar. Que a lei fora escrita em tábuas de pedra, sim. Quando ele fala também agora que a letra mata, e em outras pontuações que ele faz velho testamentária, ele não está dizendo que a lei de Deus ela era ruim, ela era má. Inclusive ele fala de a lei de Moisés, porque foi Moisés que recebeu e passou para o povo de Israel. Ao contrário, a questão é que ela não tinha uma mensagem, vamos dizer, redentora dos pecados. A lei era para quem passasse a viver desde o seu nascimento. E ainda tinha o pecado original. Era um problema. A lei não foi dada para redimir o homem. Era o grande problema. Porque Deus mesmo estabeleceu o princípio de que todas as coisas seriam purificadas pelo sangue. E que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então a lei não podia remir o homem. Ela não podia quebrar o pecado da maldição. Se o homem vivesse por ela, ainda teria esse agravo do pecado original. Sem contar que, em detalhes, o homem não conseguiria cumprir a lei. Esse era o grande entrave da lei. Por isso que hoje, quem quiser seguir a lei de Moisés, vai se dar mal para se salvar. Porque, volto a dizer, ela não remove o pecado original e não tem como a pessoa cumprir a lei 100%. Não tem. Até por causa dos detalhes dela, porque a lei não se resume ao decálogo, aos 10 mandamentos mencionados por Paulo, quando ele fala, por exemplo, da palavra que foi escrita em pedras, quando ele fala, por exemplo, da lei de Moisés, tudo é referência ao decálogo. O homem não tem como cumprir ela em sua totalidade. Por isso que em outro momento a gente lê na Escritura Sagrada que a lei ela servia para conscientizar o homem do pecado. Gálatas, capítulo 3, versículos 21 ao 25. Gálatas capítulo 3, versículo 21 ao 25. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estavam guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos servia como aio. Aio é o que conduz.
até a expressão depois, né, vem um aposto aqui, para nos conduzir a Cristo. Aposto na língua portuguesa é o termo que explica outro termo da oração. Para que pela fé fôssemos justificados. Louvado seja Deus. Esses versículos que eu estou lendo aqui para vocês é exatamente o detalhe para que servia a lei. Para mostrar a pecaminosidade humana, para mostrar a falibilidade humana. E para conduzir o homem no caminho certo. Mas como acertar por esse detalhe? Temos a natureza pecaminosa. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos por sermos pecadores. A natureza pecaminosa, nós herdamos dela. Davi, ele disse que iniquidade foi formado e em pecado lhe concebeu sua mãe. Por isso, senhoras e senhores, que Jesus não pôde nascer de mulher. Jesus teve que nascer de uma virgem. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Porque Jesus não nasceu de mulher. Jesus nasceu de uma virgem. Maria foi envolvida, aleluia, pela virtude do Altíssimo. E quando José a quis deixá-la secretamente, porque estava já compromissado com ela para casar, o anjo apareceu para ele e disse que a recebeste como esposa, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo. Nós não adoramos Maria, porque o único que merece adoração é Jesus Cristo. Mas não devemos estar desrespeitando Maria, que depois de Jesus teve outros filhos. Ela foi virgem até conceber Jesus. Depois ela teve outros filhos. Não? E detalhe, que não é difamar Maria isto. Maria era virgem para a ocasião do nascimento de Jesus, mas ela era nascida de mulher. Ou seja, ela tinha natureza pecaminosa. Ela não era perfeita. Era uma mulher temente a Deus, que procurava agradar a Deus, e aquilo que eu disse, era uma pessoa que procurava cumprir a lei, como todo bom judeu, como todo bom israelita. Procurava cumprir a lei de Deus. Próprio Jesus disse que não houve ninguém maior de que João Batista nascido de mulher. Ou seja, veja que patamar Jesus coloca João Batista. Que é exemplo de Maria, era uma pessoa que vivia em função de agradar a Deus, mas João Batista, ele não veio por obra e graça do Espírito Santo. Ele é uma promessa de Deus de abrir o ventre da sua mãe, porque a mãe dele era estéril. Mas ele foi feito pela relação de Zacarias e Isabel. Entende? Então era nascido de mulher, João Batista. A exemplo de Maria, que também veio de uma relação homem-mulher. E quem veio, e quem vem, e todos vêm agora assim, né? O único que não veio assim foi Jesus. Todos que vêm da relação homem-mulher são pecadores. É isso que é importante entender. E que Maria era pecadora, Pedro era pecador, João era pecador, Paulo era pecador, Tiago era pecador, João Evangelista era pecador, o cara que foi mergulhado lá em vários
várias vezes no tonel de óleo fervendo e não morreu. João, estou falando do evangelista, escritor do evangelho, escritor das epístolas e escritor do livro de Apocalipse, era pecador. Elias, o profeta, era pecador. Abraão era pecador. Moisés era pecador. Enoque, que foi trasladado, era pecador. Todos, depois de Adão para cá, são pecadores. O único que não era pecador foi Jesus, porque não herdou a natureza pecaminosa. É importante entender isso, para que, obviamente, não desrespeitemos esses homens e mulheres de Deus, não os depreciemos, não é? Mas o único que merece ser adorado por todos os eventos é Jesus Cristo. Porque nasceu por obra e graça do Espírito Santo, porque ele é a encarnação de Deus. Jesus é Deus em forma humana, Jesus é Deus em carne. Porque se eu disser a você que Jesus é Deus encarnado, você vai achar que Jesus é da cor da minha camisa. Né? Então Jesus é Deus em carne. E ele, diz o escritor aos Hebreus, em tudo foi tentado, mas não pecou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está sobre todos os nomes, perante o qual se dobrarão todos os joelhos e confessarão todas as línguas que ele é o Senhor. Jesus Cristo, em quem não houve dolo, em quem não houve mácula, em quem não houve pecado. É por isso que não há outro nome dado em cima no céu, nem embaixo na terra, que importa pelo qual sejamos salvos, a não ser o soberano nome de Jesus Cristo, porque ele nunca pecou. E é por isso que só ele deve ser adorado, porque também, além de tudo, apesar de ter morrido, porém ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todos sempre, amém? E quando ele ressuscitou, ele disse: todo poder foi-me dado em cima no céu e embaixo na terra. E só Jesus deve ser adorado, porque Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo vive, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem batiza, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem renova, é Ele quem vivifica, é Ele quem dá satisfação existencial, é Ele quem dá sentido à vida. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Aleluia. Neste nome que as enfermidades obedecem. É este nome a que os demônios se submetem. É este nome que a natureza se submete. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, voltando aqui para o texto de 2 Coríntios 3, acabei de lhes mostrar, como poderia citar um monte de versículo aqui, que o detalhe da letra matar era isto. Isso aqui, irmão, não é para você ignorar o conhecimento, porque tem irmãos que se utiliza desse versículo, dessa parte do versículo 6 de Coríntios, de 2 Coríntios 3, para abrir mão do conhecimento, não procura conhecer, porque de na letra mata. A letra mata, alguns dizem, no sentido de ignorar o conhecimento. Aí não procura pensar. Irmão, o crente não pode ter preguiça de pensar, não. Quando o crente tem preguiça de pensar, sabe o que é que ele diz? Quando não entende o negócio, é mistério. Tem coisa que não é nem mais mistério, que já foi revelado. Nem é mais mistério, porque já foi revelado. Agora, quando a pessoa não pensa, não entende, não procura conhecer a palavra, não busca Deus para conhecer as coisas, de Deus inclusive, aí de logo é mistério, que não entende. Aí é bronca.
Aí quando chega alguém ensinando a palavra, diz que o outro só quer ser. Falando só quer ser. A questão não é que você ao querer ser. Estou falando como se fosse para mim que você estivesse dizendo isso mesmo. A questão é que é necessário conhecer. Observe o que Pedro diz. Pedro, que diz que as cartas de Paulo tinham coisas muito difíceis de entender. Pedro, que para muitos era leigo porque era pescador e que tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Olha o que Pedro diz. 1 Pedro 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estar preparado para responder é ter argumento. E para ter argumento, tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer. E quando fala com mansidão, é por causa exatamente da segurança que se tem do argumento, da defesa da sua fé. Porque quando a pessoa não conhece, ela parte logo para a ignorância, como eu disse. Aguente logo, é mistério. Aí não quer nem se meter no assunto. E quando a pessoa não tem conhecimento, quer discutir com quem tem, aí parte para a ignorância. Aí quer atingir uma área que às vezes não tem nada a ver. Quer atingir a moral da pessoa. Quer atingir acontecimentos, de repente, pregressos na vida da pessoa. Porque não tem, argumento. Aí parte para agressão verbal, ou então para agressão física, né? Se a cadeira não tiver grudada no chão. Muita resenha isso aí. Isso rendeu demais. Aleluia. Tem que ter argumento. Não estou falando aqui de partidarismo, não. Estou falando de argumento. Quando você não tem argumento, você parte para a ignorância. Né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não é, irmão? Então, é importante conhecer. Não estou dizendo que você tem que ser conhecedor das verdades bíblicas para pregar o evangelho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque para pregar o evangelho, basta você dizer o que Jesus fez na sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Basta isso. Eu me lembro do endemoniado gadareno que foi liberto por Jesus. O demônio pegava aquele homem, o fazia andar nu, vivia entre sepulcros, se machucava com pedras, ninguém podia detê-lo, ninguém podia amansá-lo. Era o cão manifestado nele. Diga-se de passagem, a identificação das entidades que estavam nele se nomearam Legião. Legião é o quantitativo de 2 agrupamentos do exército romano. Um grupo, um contingente de 3.000 soldados ou outro contingente de 6.000 soldados. Quando a identidade dizia que era legião, estava dizendo que eram uns 3.000 demônios ou 6.000 demônios, uma pessoa só. Um demônio só faz um estrago, mas 3.000, 6.000. Como é que pode, pastor? Porque são demônios, eu já expliquei, são anjos que foram expulsos do céu. Hã? Anjos que foram expulsos do céu. Eles perderam o brilho celestial, a glória celestial, e aí, se transforma no que a gente conhece hoje, apontado pela Bíblia como demônios. E eles invadem as pessoas que não têm Jesus no coração e tornam a vida das pessoas uma miséria. E aí, quando Jesus liberta aquele homem dos demônios, o homem depois é visto sentado
vestido e em perfeito juízo. Isso dá uma mensagem evangelística muito massa, que eu já preguei muito sobre isso. Aleluia. Porque quando este evangelho entra, o ser humano fica ajuizado. Quando Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa se ajuiza. O homem foi encontrado sentado, né? Aleluia. Vestido. O evangelho restaura a moral da pessoa. Louvado seja Deus. E em perfeito juízo. E quando o homem resolve seguir Jesus, Jesus diz para ele: vai para a tua casa e diz aos teus, quão grandes coisas o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Jesus restaura a vida sociável daquele homem, a vida em família daquele homem. Está vendo como Jesus é lindo? Está vendo como este evangelho é poderoso? É por isso que Paulo disse que não tinha do que se envergonhar, porque o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia. Então veja só, Jesus mandou o cara voltar para a casa dele e dizer o que Jesus fez na vida dele. Você não precisa ser o exímio conhecedor do Velho e do Novo Testamento, de teologia, para falar do Evangelho de Jesus, não. Precisa não. Mas você precisa procurar conhecer as verdades de Deus, como acabei de citar o texto de Pedro, para conhecer e responder a quem questionar a razão da sua fé. Louvado seja Deus. Aí Paulo agora se refere aqui ao que ele chama o ministério do Espírito. Ministério do Espírito. Ou o Novo Concerto, né? Ou o Novo Testamento. Por que o ministério do Espírito? Volto a dizer, não é para o Espírito Santo estar sendo adorado. A gente escuta, olha irmão, deixa eu dizer aqui o seguinte, quando eu faço essas minhas colocações, não estou querendo dizer que conheço mais do que ninguém, nem quero ser mais do que ninguém. Eu só pontuo o que a Bíblia ensina a gente. Então é importante que nós coloquemos os pontos nos is. Jesus disse que não é para adorar o Espírito Santo, ao contrário, Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Então não é para eu estar, louvado seja o Espírito Santo, glória ao Espírito Santo. Não é para estar. Porque já é o Espírito Santo quem faz com que nós... Aí você diz, mas o Espírito Santo fica triste porque a gente dá glória a Deus, a gente dá glória a Jesus e não dá glória a Ele. Não, não existe isso. Acaba com isso. Até porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Jesus. É porque para explicar isso assim, para muita gente é difícil. Porque o pessoal foi ensinado há muito tempo que existe três deuses. E só existe um Deus. Deus é único. Deus é Espírito, disse Jesus. E quem é Jesus, pastor amado? É Deus. Deus em forma humana, não é um segundo Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é um segundo Deus. É importante entender isso. É simples. No Velho Testamento, Deus tinha vários nomes. Havia várias manifestações. Vamos lá. O mais conhecido do Velho Testamento. O nome de Deus mais conhecido do Velho Testamento que você conhece? Jeová. Jeová significa Senhor. A essência, a etimologia da palavra significa aquele que era, que é e que será. Jeová. Está entendendo agora? Aí tem Jeová, veja só. Aí tem Jeová precede, acaba sendo um prefixo de Jeová, Rafá, o Senhor que sara. Jeová, Jireh, o Deus da provisão. Jeová, Samá, aí tem Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos.
Aí tem Jeová Miskadinsk, Senhor, nossa bandeira, a justiça. Jeová Nissi, Elion, Adonai. Está entendendo que são vários nomes? São vários Jeovás? É o mesmo. É o mesmo. Só que cada nome aponta para uma manifestação. Cada nome aponta para uma missão, para um feito. Entende? Jesus, aí aparece agora no Novo Testamento, Jesus, em vez de Jeová, aparece Jesus, que significa Salvador. Então Jesus é Deus em carne, porque o nome dele também é Emanuel. Neste nome Jesus, nós temos vários outros nomes aglutinados. O Emanuel, como o anjo disse a José, que recebesse Maria como sua esposa, cojastei, porque o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Aí o anjo ainda diz, em cumprimento ao que disse o profeta, que a virgem daria luz ao menino, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É simples essa aula de teologia, para vocês entenderem que Jesus não é uma segunda divindade. Jesus é o próprio Deus, em forma humana. E o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo, a palavra santo é sufixo para essa outra manifestação de Deus nessa relação divina humana, nessa relação de Deus para conosco. O Espírito Santo é Deus nos santificando. É Deus operando em nossa vida, nos trazendo ao arrependimento para remediar os nossos erros, coisa que a lei não podia fazer. E é o Espírito Santo nos conduzindo na verdade, coisa que a lei fazia, mas a gente não conseguia, o ser humano não conseguia cumprir. Por isso que é chamado o ministério do Espírito. E aí, o que torna este capítulo conhecido, ora, olha aqui, veja, eu falando tanto, mas o versículo já diz, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Louvado seja Deus. Porque Deus vem a nós e mostra a nós o caminho. O caminho que a gente deve seguir. O caminho que a gente deve trilhar. Por isso que ele é também chamado de o Espírito da verdade. Porque disse Jesus, está lá em João 16, ele vos guiará em toda a verdade. Quando Jesus fala desse Espírito que é o Santo, ele fala de que esse Espírito nos guiará na verdade, que esse Espírito glorificará. Porque é Deus em sua essência operando. Ah, irmãos, a grandeza desse negócio de ser cristão é muito grande. A grandeza desse negócio de ser crente é muito grande. Comumente falando hoje, evangélico é muito grande. Se bem que eu já disse que crente por crente até o diabo é. Ser evangélico hoje, infelizmente, não significa muita coisa. Na verdade, nunca significou, mas hoje está mais saturado do que antigamente, né? Porque ser evangélico é só ser adepto do movimento ecumênico protestante, volto a dizer. Mas ser cristão é diferente, porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. A diferença é ter o Espírito Santo. Porque se tiver o Espírito Santo, será guiado na verdade. Se tiver o Espírito Santo, vai se quebrantar diante de Deus, pedindo perdão dos pecados. Se tiver o Espírito Santo, vai procurar ser agradável a Deus. Se tiver o Espírito Santo, vai procurar deixar as coisas erradas. Vai procurar fazer o que é certo.
Se tiver o Espírito Santo, vai ter amor no coração. Sabe o que está faltando na nossa sociedade? A presença do Espírito Santo, comumente conhecido como Deus. E é por isso que não está havendo altruísmo, não está havendo amor ao próximo, não está havendo amor. Pronto. Para não estar enrolando demais. Porque está faltando esta presença nos corações, no seio das famílias, no seio das empresas. Está faltando. Aí você diz, pastor, então eu vou invocar o Espírito Santo. Não, aí eu volto a dizer, não, Jesus não mandou invocar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já está. Quando você invoca o Pai em nome de Jesus. Essa mistureba que você não entende, mas faça pelo menos o que diz a Bíblia. Porque Jesus ensinou assim. Pedimos ao Pai em o seu nome. Aí de explicar essa transição do porquê, em outro momento a gente vai estar explicando. Porque agora que a gente está em 2 Coríntios, capítulo 3. E depois que eu terminar o Novo Testamento, se eu já estiver por aqui vivo, né? Jesus tiver voltar também. Se Jesus voltar, eu quero subir, né? E se eu estiver ainda por aqui vivo com saúde, para estar com vocês até terminarmos Apocalipse, a gente volta a ler a Escritura a partir de Gênesis. Porque eu comecei esse projeto de leitura bíblica sistemática na minha primeira edição na Rádio Tamandaré. E lá eu li, naquela primeira edição, eu cheguei a ler o Velho Testamento todinho, depois o Novo todinho. Foi tempo, né? Era toda madrugada também falando essa palavra. Foram 5 anos nas madrugadas, propriamente dito. 6 anos, 1 ano fazendo semeador, 1 ano fazendo semeador, 4 anos e meio fazendo a madrugada, depois que o pastor Clóvis saiu. Então eu li todo, e aí ainda tinha o Domingão 100% Jesus, que eu entrava na sequência da leitura bíblica sistemática. Aí eu li o Velho Testamento todo e li o Novo Testamento todo. Quando eu voltei para ler de novo o Velho Testamento, eu fui lendo de Malaquias para Gênesis, fui lendo do final para o começo, entende? Aí eu cheguei, aí para começar de Malaquias para Gênesis, foi mais rápido, porque tem os profetas menores, que são livros com poucos capítulos. Aí no instante eu cheguei em Levítico. Quando eu saí de lá, da Tamandaré, aí eu fui fazer o Acordo da Bênção, onde eu passei 19 anos e 7 meses. Aí eu terminei o Velho Testamento, aí comecei o Novo. Aí voltei de novo também para o Velho e para o Novo. E eu parei lá em Coríntios primeiro, por isso que eu voltei para cá, dando sequência ao livro de Coríntios. Só explicando para vocês. Ou seja, tem muita coisa para a gente ler ainda e aprender junto, em nome de Jesus. Que eu espero que você esteja aprendendo, eu espero que você esteja sendo edificado, sendo exortado, sendo consolado, em nome de Jesus. Esta palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a palavra de Amaro Correia. Mas se ela surtiu esses efeitos que eu já mencionei, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.